Boa noite, meus irmãos. Que alegria, que privilégio. Mais uma noite nós podemos nos reunir. Nós que somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Esses dias alguém me falou: pastor, quando você fala que nós somos mais que uma igreja, uma família, as crianças ficam doidas, as crianças gritam, e eu fico muito feliz por isso. Quero te lembrar que nós existimos para amar a Deus, acolher as pessoas e servir a cidade. Essa é a declaração de propósito, é o motivo pelo qual a IBCP existe. Quero te lembrar que nós estamos nos reunindo virtualmente, atendendo todas as recomendações dos meios legais de nosso país, e nós temos, irmãos, a cada domingo passado um tempo maravilhoso juntos. Semana passada foi a nossa celebração de Páscoa. Ei, que festa bonita, que alegria! E terminamos com aquele vídeo maravilhoso de que tudo vai ficar bem. Por isso eu queria te convidar hoje, mais uma vez, a adorar o Senhor. Tira uma foto aí com a sua família, nos marque no Instagram, @IBCPalmeiras. Mas eu queria, irmão, que você fizesse dessa noite uma noite de celebração ao Senhor. Tem sido muito legal receber vídeos de pessoas adorando na sua casa. É isso que nós queremos que você faça da sua casa um ambiente de adoração, um ambiente de louvor ao Senhor. Então vamos juntos nessa noite, em mais um Adorando em Casa, celebrar ao Rei dos Reis. Amém, amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós nessa noite, amém? Eu quero deixar uma palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela fala sobre sermos gratos, sobre agradecermos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará ainda nas nossas vidas. E eu me lembrei de um momento muito legal que a gente viveu o ano passado. Não sei se os irmãos vão se lembrar, eu espero que sim. Mas nós fomos desafiados no início do ano passado a fazer um potinho da gratidão. Quem se lembra? Ainda tem aí seus agradecimentos? E foi muito legal essa experiência. Muito, porque eu percebi no final de cada semana que eu não tinha apenas um motivo para agradecer, mas eu tinha vários agradecimentos. E eu percebi também que mesmo na semana difícil, aquela onde eu pensava assim, não, eu não vou achar nenhum motivo para estar agradecendo. Foi muito tenso essa semana. Eu encontrei motivos para agradecer ao Senhor. Só o fato de estarmos aqui respirando, só o fato de podermos ter concluído mais uma semana, isso é grande motivo de alegria e agradecimento ao Senhor. E eu quero te convidar a relembrar esses motivos de gratidão que tem no seu coração. Para aí um pouquinho agora e pensa sobre isso. Escolhe um motivo para você estar agradecendo ao Senhor. Talvez seja a pessoinha que está aí do seu lado. Talvez você não esteja passando esse momento aí tão sozinho. Sua família está aí com você. Talvez seja a hora de você olhar para sua esposa e agradecer a Deus pela vida dela. Olhar para o seu esposo e agradecer agradecer a Deus a vida dele. Olhar para os seus filhos e ver como eles são bênçãos no seu lar, na sua vida. Filhos, olhem para os seus pais e agradeçam pela vida deles, por essas pessoas que estão contigo. E se você está aí mais sozinho, não tem alguém para poder compartilhar esse momento do seu lado, saiba que sozinho você não está não. Porque Deus, Ele está neste momento com você. Receba o abraço do Senhor sobre a sua vida e o abraço de todos nós, pois somos uma família e estamos aqui todos juntos. Se você quiser, você pode escolher um motivo aí agora e pode compartilhar aqui com a gente no chat. E juntos, enquanto você faz isso, enquanto você adora o Senhor e agradece a Ele, vamos louvar, adorá-lo, porque
porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Amém. Glória ao nome dele. Irmãos, a nossa igreja não está parada. Nossas programações estão acontecendo a todo vapor. Elas estão online, virtuais, mas elas estão acontecendo. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite, às 21 horas, nós temos uma live em nosso Instagram. O pastor Serginho tem feito essa live com foco na juventude, mas é para toda a igreja. E ele tem convidado amigos muito especiais e tem sido bate-papos interessantíssimos. Toda sexta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, também no nosso Instagram, que é @IBCPalmeiras, nós temos a nossa célula online.
Eu tenho também convidado amigos para fazer louvor, para nos trazer uma reflexão, e tem sido um tempo abençoador. Então você e a sua célula são convidados a participar conosco. Tivemos também a alegria de começar a nossa EBD online, todo domingo às 17 horas, às 5 horas da tarde, também no nosso Instagram. Nós estamos promovendo a nossa EBD online e estamos conversando sobre a sociedade mais bem-sucedida da Terra. Se você faltou em alguma das aulas, não tem problema, você pode participar a qualquer momento que você quiser. E todo domingo, às 19 horas, é o nosso Adorando em Casa, aqui no nosso canal do YouTube. É tempo de nós celebrarmos ao Senhor com o nosso culto ao vivo. Então fique ligado, não perca nenhuma das nossas programações. E é tempo, irmãos, mais do que nunca agora, de nós nos apoiarmos, de nós estarmos juntos em tudo aquilo que a nossa igreja tem promovido. Eu espero você nesses encontros. Sejam bem-vindos a mais um Momento da Generosidade. Eu gostaria de ler com os irmãos aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem com toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. É isso que Deus propõe para a gente, para que a gente seja generoso, para que a gente distribua com aqueles que precisam e com aqueles que têm mais necessidade do que a gente. Você vai encontrar todas as informações para que você continue com suas contribuições regulares aqui do lado e continue nessa pegada. Seja generoso, porque além de abençoar várias vidas, é isso que Deus propôs para a gente. Amém. Bom, um momento muito importante do nosso Adorando em Casa é o nosso tempo de oração. E hoje, gente, é um domingo muito especial, a gente não pode deixar passar em branco. Hoje é o dia de pessoas muito especiais na caminhada de qualquer ser humano, é o dia das mães, coisa boa. Você que é mamãe, receba o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso carinho. A IBCP ama você, viu? Que pena que a gente não pode hoje chamar vocês aqui à frente para nós orarmos, darmos a vocês um presente, mas é muito bom que a gente pode se encontrar, ainda que seja por aqui. E hoje o nosso tempo de oração vai ser um tempo de oração pelas mamães. E aí nós vamos ter pelo menos 3 processos. Primeiro, você que está com a sua mãe aí perto de você, agora você vai ficar ainda mais perto dela. E nesse tempo de oração eu queria que você desse aí a mão para ela, você abraçasse ela e você orasse pela vida dela e agradecesse pela sua vida. Mas tem gente que a mamãe está longe, como é o meu caso, a minha mãe mora lá em São Paulo. Então se você não fez isso ainda hoje, você vai fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, enfim, você vai orar com ela, ainda que seja pelo telefone. Você não precisa ter vergonha de orar pela sua mãe não, viu? Ainda que ela não seja cristã, não deixe de colocá-la diante do Senhor e dizer: mamãe, quero orar por você, porque essa também é uma forma de você plantar no coração dela uma semente. E gente, tem uma parte muito triste, que eu sei que Dia das Mães é um dia difícil para muita gente, principalmente para as pessoas que já perderam a sua mamãe. Não é um dia tão feliz, tão alegre. Eu primeiro queria me solidarizar com a sua dor, com a sua saudade. Peço que o Espírito de Deus te visite, te acolha, né? Enxugue aí as suas lágrimas. Mas eu queria te lembrar também que é um dia triste, mas é um dia feliz no sentido de que é um dia que você pode se lembrar do legado que você recebeu. Certamente você aprendeu muitas coisas e hoje é dia de você agradecer por isso. Então, mesmo que você não tenha sua mamãe mais, eu queria te convidar nesse momento a agradecer a Deus. Agradecer porque um tempo ela esteve com você e nesse tempo você aprendeu muitas coisas que você vai levar para a sua vida e isso é sim motivo de gratidão. Então feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, se você estiver com a sua mãe perto, abraça ela aí, dá a mão para ela e vamos juntos nesse momento agradecer a Deus por sua vida. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos dá vida. O Senhor é o Deus, ó Deus, que nos possibilita nesse momento falar com o Senhor, nos possibilita nesse momento nos encontrar em mais um Adorando em Casa. Louvado, bendito, santo seja o teu nome. Nesse domingo, ó Deus, que nós celebramos o Dia das Mães, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada mãe dos meus irmãos que me acompanham nesse momento. Ó Deus, essas mães que agora estão presentes com os meus irmãos, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-las, que o Senhor possa continuar dando a elas sabedoria, discernimento na criação dos seus filhos. Obrigado, ó Deus, porque elas já se doaram tanto e ainda se doam, ó Deus, a favor de nós, os seus filhos. Que o Senhor traga sobre elas, ó Deus, tudo aquilo que elas precisam nesse momento, renove cada uma, abençoe cada uma, ó Deus, mãe que nos ouve nesse momento. Nós pedimos a Deus também agora pelos nossos irmãos que esse dia não é um dia tão agradável, é um dia de saudade, é um dia de lembrança. E nós queremos a Deus também te agradecer pelo tempo que o Senhor possibilitou a cada mamãe que conviveu com esses irmãos. E obrigado porque o legado é algo que não se apaga. O legado é algo que o tempo não apaga. Que as marcas e que as boas lembranças sejam nessa noite e nesse Dia das Mães uma boa lembrança e um motivo de agradecimento ao Senhor. Obrigado a Deus por cada mãe, pela bondade e pelo cuidado do Senhor. Que o Senhor continue sendo adorado nessa noite. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
esse nome é o nome de Jesus. Tu és invencível, Deus. A morte venceu. A tumba hoje vazia está. E o nosso coração é cheio do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigada pelo Teu infinito amor derramado sobre nós. Jesus, Jesus, Seu nome é lindo, é maravilhoso, é poderoso. Nós declaramos que Te amamos, Jesus. Amém. Amém. Na terra como
tem verdade maior do que essa que nós cantamos agora. Que Ele está conosco todos os dias. O reino é dele, é tudo dele. É tudo por Ele e para Ele. Que essa seja a certeza do seu coração nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom, irmãos, nós podemos nos reunir hoje à noite para continuar a nossa conversa sobre Restart, a arte de recomeçar em meio à crise. Na semana passada nós começamos uma série de conversas de algumas posturas, algumas coisas que nós vamos precisar fazer daqui para frente, não só nesse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, mas também pós essa pandemia, pós essa crise que nós estamos vivendo. Semana passada nós estudamos sobre a vida de José. Se você ainda não ouviu essa mensagem, ela está no nosso canal do YouTube e também no nosso Spotify. Os dois é IBC Palmeiras. E hoje, irmãos, nós vamos aprender sobre uma história e sobre uma personagem muito, muito interessante. Bom, eu não sei você, mas eu já vi muitos relacionamentos conflituosos entre sogra e nora. Parece muitas vezes duas inimigas, e esse é um comportamento que infelizmente se repete inclusive no nosso meio cristão. Bom, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você já entendeu que hoje nós vamos aprender sobre Ruth. Nós vamos, irmãos, passear por esse livro e vai ser um tempo muito incrível. Bom, para te situar um pouquinho a respeito do livro de Ruth, ele começa nos contando ali, inicialmente, a história de Elimeleque, é o pai da família, Noemi é a mãe, a esposa de Elimeleque, Malom e Quilion, que é aí o nome dos dois filhos. Eles eram, irmãos, pessoas que moravam na cidade de Belém. E Belém significa a casa do pão, esse é o significado da palavra Belém. E eles pertenciam à aristocracia de Belém, ou seja, eles tinham uma vida muito tranquila, uma vida bem abastada. E aquele, irmãos, era o tempo dos juízes. Bom, se você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, o livro de Esther está logo depois do livro de Juízes. O livro de Juízes nos conta um período da história de Israel, onde ela era governada por juízes. De tempos em tempos, eram ali levantados juízes que traziam o povo de volta para Deus. E o livro de Juízes está num contexto muito delicado daquele povo, porque o povo vivia uma espécie cíclica. Eles começavam a amar a Deus, a servir a Deus, e daqui a pouquinho eles abandonavam a Deus, eles eram por isso disciplinados por Deus, aí eles se arrependiam e daqui a pouco voltava todo esse ciclo novamente. Então era um tempo onde cada um seguia o seu caminho, o povo andava errante e distante da verdade. O povo estava vivendo uma grande instabilidade política, econômica, moral e também espiritual. E aí aconteceu uma coisa que aconteceu outras vezes também, que é a questão da fome. Deus disciplinava aquele povo e, de uma maneira muito sarcástica, muito interessante, faltou o pão na casa do pão. Lembra que Belém, seu significado é a casa do pão. E faltou pão, aquele povo começou a passar fome, dificuldade, por conta de que eles andavam longe de Deus e colheram como resultado disso a fome. E aí, em vez de buscar a direção de Deus, em vez de pedir a Deus sabedoria, em vez de se arrependerem, buscarem ali um arrependimento coletivo, Elimeleque toma uma decisão com a sua família, que depois nós vamos ver que é uma decisão equivocada, de sair de Belém e ir para Moabe, de ir para um outro local, numa outra cultura, aonde se tinha um outro Deus, e aí eles vão viver lá experiências muito ruins e muito delicadas. O Elimeleque, o marido de Noemi, logo, um tempo depois que eles chegaram em Moabe, eles saem então de Belém e vai para Moabe, e logo depois, um tempo depois, o Elimeleque morreu. Pensa que situação difícil agora
para Noemi, porque ela está numa outra terra e perde o seu marido. Bom, os seus filhos se casaram com 2 moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E depois, irmãos, deles morarem lá por quase 10 anos, adivinha o que aconteceu? É isso mesmo, os 2 filhos de Noemi também faleceram. Então veja e pense como foi difícil para Noemi. Ela perdeu o seu marido e logo depois, alguns anos depois, ela perde também os seus 2 filhos. Ela fica então não só viúva, mas também sem os seus 2 filhos numa terra estrangeira, que é Moabe. O restante dessa história eu vou te contando ao longo do sermão, tá bom? Lembrando que eu preciso que você pegue aí agora a sua Bíblia, uma caneta, um papel, para que você possa anotar os conselhos que eu vou te dar, porque certamente em algum momento da sua vida você vai precisar revisitar esses conselhos e eles certamente podem te ajudar muito. Preciso também que você aplique esses conselhos na sua vida. Eu vou falar muito aqui da questão do trabalho, mas você pode aplicar esses conceitos, por exemplo, no seu casamento, você pode aplicá-los aí na sua faculdade, no seu namoro, enfim, em outras áreas da sua vida também. Então hoje eu quero te ensinar 5 conselhos para reconstruir qualquer área de sua vida. 5 conselhos para reconstruir qualquer área de sua vida. Abra sua Bíblia aí comigo, se você ainda não fez lá no livro de Esther. E o primeiro conselho que eu quero te dar para você reconstruir qualquer área da sua vida é cuidado com decisões precipitadas. Cuidado com decisões precipitadas. Olha comigo, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Como eu acabei de explicar para os irmãos, Elimeleque e a sua família quiseram fugir da disciplina de Deus, quiseram fugir do ensinamento de Deus. No tempo dos juízes, e nós vamos ver que essa não foi uma boa decisão, esta foi uma decisão precipitada. Irmãos, nós precisamos, nessa fase de reconstrução de nossas vidas, tomar muito cuidado com as decisões precipitadas que nós tomamos, muitas vezes sem pensar no futuro. Elimeleque, irmãos, tirou toda a sua família do meio dos seus parentes, tirou a sua família de perto das pessoas que os amavam, tirou a sua família debaixo daquela cobertura espiritual ali de Israel, foram para um outro povo que tinha um outro Deus, e certamente esta não foi uma boa decisão, foi uma decisão precipitada. Você consegue, por exemplo, imaginar, meu irmão, como foi difícil para Noemi lidar com a morte do seu marido e dos seus 2 filhos numa terra estrangeira? Ela não tinha ninguém para lhe abraçar, ela não tinha ninguém para lhe ajudar, porque ela era alguém estranha ali para aquele povo de Moabe. Ela não tinha quem recorrer. E Moabe foi para Noemi um lugar de muita dor e de muito sofrimento. Tanto que nós vamos ver ao longo da nossa conversa que ela fica amarga, ela dá uma azedada diante de tanto sofrimento que ela passou. E tanto que quando ela volta para Belém de Judá, nós vamos ver isso, ela volta extremamente amargurada. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou te ensinar. O resultado das nossas decisões precipitadas, muitas vezes só chegam com o tempo. Muita coisa da nossa vida, nós precisamos tomar decisões à vista, rápidas, mas os seus resultados vêm a prazo e às vezes a longo prazo. Por isso que nós precisamos pedir a Deus muita sabedoria para tomar decisões, ainda mais num tempo difícil como nós vivemos. O pastor Eovaldo Ramos, certa vez ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o nosso futuro disciplina o nosso presente. O nosso futuro disciplina o nosso presente. Olha aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tem coisas e sementes que nós lançamos hoje que nós só vamos colher lá no futuro. E essa colheita vai disciplinar o que nós semeamos hoje. O nosso futuro vai disciplinar o nosso presente. Então, muitas das decisões que nós tomamos, elas não têm um resultado imediato, mas elas vêm
a longo prazo. Por isso nós precisamos de muita sabedoria. A palavra de Deus diz que se alguém não tem sabedoria, isso está lá em Tiago, peça a Deus que a todos dá livremente, ou seja, Deus é a fonte de toda sabedoria e Deus deseja capacitar os seus filhos para que eles tomem decisões sábias. Cuidado com precipitações do tipo, presta atenção, hein? Eu vou abrir uma empresa. Agora que eu estou desempregado, eu vou pegar todo o capital que eu recebi lá do outro lugar que eu saí, do outro trabalho que eu executava, e eu vou abrir uma empresa. Cuidado com precipitações do tipo, esse trabalho está muito ruim, eu vou deixar o meu trabalho. Cuidado, o mercado não está bom. Cuidado com precipitações do tipo, todo mundo está saindo do isolamento social, eu vou sair também. Cuidado, você pode colocar a sua família em risco e também a sua vida em risco. Eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo. Bom, será que está no momento bom de comprar, de vender? O que é bom para esse momento que nós estamos vivendo? Pensar essas coisas é importante, porque decisões precipitadas podem nos custar muito caro. Então, uma pergunta que fica para nós é, pastor, como não tomar decisões precipitadas? E aí eu quero te dar também alguns conselhos ainda dentro desse primeiro ponto que eu estou conversando com você. Como não tomar decisões precipitadas? Anota aí, uma forma é, considere o que a Bíblia diz. Isso aí que você quer fazer agora, essa decisão que você quer tomar, o que a Bíblia diz a respeito disso? Você precisa perguntar para ela, investigar, estudar para saber o que a palavra de Deus te orienta. Segundo, apresente os seus planos em oração. Gaste alguns dias orando por este projeto. Gaste alguns dias colocando diante de Deus e pedindo a Deus que te dê sabedoria, discernimento, se você deve dar esse passo ou não, se você deve fazer isso ou não. Gaste alguns dias orando por isso, peça a sua célula para te ajudar em oração, peça o seu amigo espiritual para te ajudar em oração. Quer ver uma outra forma de você não tomar decisões precipitadas? Peça conselhos. A Bíblia nos diz em Provérbios 15, 22, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ligue para pessoas mais sábias do que você, ligue para pessoas que já viveram mais tempo que você. Ligue para pessoas que têm mais expertise do que você nisso que você quer fazer. Por exemplo, você quer abrir uma empresa, liga para alguém que você conhece e acabou de abrir uma empresa. Fulano, como é que está o mercado? Fulano, você me aconselharia a abrir algum negócio agora? Fulano, como é que você acha isso? Você acha aquilo? Ligue para pessoas que já passaram pelo que você já passou, porque certamente elas poderão compartilhar com vocês conselhos muito sábios. Claro que você tem que filtrar muito bem aí a pessoa a quem você se aconselha. Então, cuidado para não tomar decisões precipitadas. É o primeiro conselho que eu te dou nessa noite. Anota aí o segundo conselho, se você quiser reconstruir qualquer coisa na sua vida. O segundo conselho é, não fique sozinho. Isso está no capítulo 1, do versículo 11, e muitos outros versículos também que eu vou citando aqui. Bom, a partir do versículo 6, Noemi fica sabendo que Deus veio em auxílio ao seu povo e dando alimento. Então as coisas lá em Belém melhoraram, ela ficou sabendo que lá já não estava o pessoal já não estava passando fome, ela decidiu então voltar, né? Ela já estava sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, e a princípio, se você ler na sua casa depois, você vai ver que ela convidou tanto a Orfa quanto a Ruth, que eram as suas noras, para voltar com ela. Mas no meio do caminho, ela começa a pedir às suas noras para voltar para casa. Isso está lá no versículo 8, ainda do capítulo 1. Mas as 2 noras se recusaram a voltar para Moabe, disse, não, nós vamos com você, nós estamos juntos com você. E isso está lá no versículo 10. Mas aí, a partir do versículo 11, a Noemi continua insistindo que as 2 voltem para casa, porque ela ela entende que ela deveria continuar aquela viagem sozinha, porque não haveria para aquelas mulheres descendência e aquela coisa toda.
E nesse período aí, a órfã decidiu então não prosseguir mais viagem, está no versículo 14, mas Ruth continua até que elas chegaram lá na cidade de Belém, mas percebemos que por sua amargura, a Noemi tenta ficar sozinha o tempo todo. Então, se eu puder te dar um conselho para você reconstruir qualquer projeto na sua vida, não fique sozinho. E esse, irmãos, é quase que um instinto nosso como ser humano. À medida que nós vamos sofrendo, à medida que a vida vai batendo na gente, a gente vai cada vez mais se isolando, a gente vai cada vez mais fechando na gente mesmo. E a gente não quer que as pessoas tenham, por exemplo, dó da gente, a gente não quer que as pessoas fiquem com um sentimento assim, de pena, né, de dó daquilo que a gente está vivendo. Muitas vezes nós não queremos nos expor, mas eu queria te lembrar que, sem dúvidas nenhuma, ficar sozinho é um caminho muito perigoso. É claro, irmãos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ficar em isolamento social. Então, a gente não pode confundir as coisas. Eu estou falando de nós não ficarmos sozinhos na caminhada da vida, mas nós sabemos que nós precisamos estar agora no isolamento social. Mas nós não precisamos ficar sozinhos. Irmãos, hoje nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar nesse processo da gente não ficar sozinho. Você pode, por exemplo, fazer uma chamada para o seu amigo espiritual. Você pode fazer uma chamada com o seu líder de célula. Você pode fazer uma chamada com o seu pastor. Você pode fazer uma chamada com a sua melhor amiga. Então, use dessas tecnologias para que você não fique sozinho nesse tempo. É claro que essas ferramentas são paliativas, elas não respondem à nossa saudade de afeto, de toque, mas com certeza essas ferramentas nos ajudam a minimizar esse sentimento que nós sentimos de solidão, pelo menos até que tudo isso passe. E aí, meu irmão, eu queria te fazer um apelo: se você está precisando de algum tipo de ajuda, não se isole, não fique sozinho, peça ajuda. Nós já conversamos aqui com o nosso conselho da igreja, e nós não queremos, por exemplo, que nenhum dos nossos irmãos passem necessidades básicas. Nós vamos trabalhar com todo afinco para que todos os membros de nossa comunidade sejam socorridos nas suas necessidades básicas. Mas você precisa nos avisar, você não pode ficar aí sozinho. Nós precisamos saber o que está acontecendo, precisamos saber de que forma podemos te ajudar. Então, meu irmão, não fique sozinho e não sofra sozinho. Conte comigo como seu pastor, conte com os pastores da EBCP, conte com o seu líder de célula, enfim, nós de fato precisamos nesse momento mostrar que nós somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Então é tempo de nós vivermos isso. Então, esse é o segundo conselho que eu quero te dar, não fique sozinho. Quer um terceiro conselho? Quer ou não quer? Eu não ouvi, se você quer ou não quer. Bom, então vamos lá. Terceiro conselho para você reconstruir qualquer coisa na sua vida. Lembre-se de quem te ajudou. Lembre-se de quem te ajudou. Ainda no capítulo 1, os versículos 16 e 17, diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixes e não mais a acompanhe. Lembra quando eu falei que Noemi queria de todo jeito ficar sozinha? Então, Ruth agora está respondendo para ela: Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uau, hein? Isso é uma nora falando para sua sogra, e muita gente ainda usaria a expressão ex-sogra. Certamente, meus irmãos, elas foram uma para a outra apoio. Porque pensa comigo, Noemi estava numa terra distante de Belém, ela estava em Moabe, e ela estava longe dos seus parentes. Quem é que consolou Noemi na perda do seu marido? E muito mais do que isso ainda, quando
houve ali a perda dos seus 2 filhos, certamente as suas noras foram para Noemi algum tipo de apoio, por mais que elas também estivessem sangrando porque elas perderam seu marido, certamente elas foram uma para as outras apoio. E certamente Noemi também cuidava bem de Ruth, né? Tanto que Ruth decide seguir viagem com ela e recomeçar a sua vida. A Orfa, a outra nora, decidiu voltar, aceitou voltar, mas a Ruth continuou aquela viagem até que elas chegassem em Belém. E esse, para mim, irmãos, é um dos ensinamentos mais especiais do livro de Ruth. Ruth toma decisões baseadas na gratidão. Ela não consegue não ajudar alguém que a ajudou. Presta atenção no que Ruth está fazendo. Ruth está agora ajudando e se lembrando de alguém que a ajudou. E você certamente, na sua caminhada, você já amargou o gosto da ingratidão. Já ou não já? Alguém que você ajudou e você falou assim, não, esse fulano aqui, se um dia eu precisar dele, não tem erro, ele vai me ajudar, ele vai me socorrer. E no dia que você precisou, uai, cadê? Sumiu, não apareceu. E muitas vezes na nossa vida nós temos esse tipo de decepção. Quem viveu essa experiência parecida, você vai se lembrar da nossa semana passada, foi o José. Lembra? O José interpretou o sonho do chefe dos copeiros, e quando ele estava saindo da prisão, ele falou, rapaz, lembra de mim, hein? Estou ficando aqui preso e tal, me dá uma ajuda aí. E a Bíblia nos conta que ele esqueceu de José por 2 anos. Só 2 anos depois é que ele foi lembrar, e muitas vezes nós também sofremos o gosto amargo da ingratidão de alguém. Mas isso não pode, como a Bíblia diz, não pode nos desanimar, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. E eu queria te fazer algumas perguntas agora. Como eu gosto sempre de brincar, agora você amarra o cinto, viu? Porque eu quero te fazer algumas perguntas muito sérias. Primeiro, quem te ajudou a estar onde você está hoje? Quem foram as pessoas fundamentais para você estar aonde você está hoje? Não vem com discurso meritocrata não, que os irmãos já sabem que esse negócio não cola para cima de mim. A nossa vida não é só o nosso esforço. O nosso esforço é uma parte muito importante. Mas ninguém chega a lugar nenhum se alguém não tiver ajudado. Eu não acredito nesse discurso individualista que eu estou aonde estou por meus méritos, porque eu sou bom, porque eu fiz e porque eu aconteci. Não, eu só estou aonde eu estou hoje porque alguém me ajudou a chegar até aqui. Alguém te doou algo, alguém foi generoso com você, alguém te ajudou, alguém que talvez te indicou para um trabalho, alguém que talvez te indicou para uma promoção, alguém que talvez comprou para você uma roupa, comprou para você um calçado quando você não tinha. E aí, quem são essas pessoas? Sabe qual é a segunda pergunta que eu quero te fazer? Como estão essas pessoas? Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma tendência muito feia de quando a gente está um pouquinho melhor, a gente se esquece de quem nos ajudou. Essas pessoas que te ajudaram, como é que está a situação delas hoje? Elas estão empregadas, elas estão trabalhando, elas estão passando por algum tipo de dificuldade? Será que elas estão precisando de alguma coisa que você pode ajudar? Que você pode socorrê-los? Claro que eu estou falando isso dentro das suas possibilidades. Mas tem coisa, irmãos, que para a gente ajudar alguém, a gente não gasta 1 centavo. Quer um exemplo? Quanto te custa pegar o currículo de alguém que está desempregado e mandar para alguém da sua rede de contatos? Te custa um pouquinho do seu tempo, mas você não gasta 1 centavo com isso. Será que não tem alguém que te ajudou a estar na empresa que você está hoje? Graças a Deus você está empregado, você está trabalhando, mas será que não tem alguém que te ajudou a estar aí hoje e hoje está precisando de você e você se esqueceu? Alguém que te ajudou nessa promoção, te indicou para esse cargo legal que você está hoje? Te indicou para esse trabalho legal? Para esse lugar que você ocupa hoje? E talvez hoje está precisando do seu socorro, da sua ajuda. Irmãos, é tempo de nós nos ajudarmos. Lembre-se de quem te ajudou. Seja honesto com você e pergunte como essas pessoas estão. E talvez você pode ser generoso com essas pessoas, como Ruth decidiu ser com a sua sogra Noemi.
Você tem ligado para os seus pais? Você tem ligado para os seus avós? Uma chamadinha de vídeo ali? Eu não acredito que você não tem 5 minutos, não. Gente que te ajudou, gente que deu a sua vida por você, você não tem 5 minutos para dar uma ligadinha, perguntar como é que está? Como os nossos idosos irmãos estão se sentindo isolados, sozinhos nesse tempo? Será que não é hora de nós ajudarmos quem nos ajudou? Socorrer quem já nos socorreu? Como é que está a questão financeira dos seus pais, dos seus avós? Será que você pode abençoá-los de alguma forma, ser generoso e ser generosa? Então, se você quiser reconstruir qualquer coisa na sua vida, o terceiro conselho que eu te dou é isso, né? Lembre-se das pessoas que te ajudaram. Quer mais um conselho? 4º conselho. Se você quiser reconstruir qualquer coisa na sua vida, anote aí, no que depender de você, corra atrás. No que depender de você, corra atrás. Bom, agora eu vou com você para o capítulo 2 do livro de Ruth. Passa aí comigo para o capítulo 2. Não dá tempo de eu ler ele todo. Mas é interessante a gente perceber que Ruth não permitiu que a tristeza e o desânimo a impedisse de fazer aquilo que lhe era possível. Quando ela chegou com Noemi em Belém, nós podemos ver uma Noemi que está amargurada, ela está muito triste, ela está muito chateada, a tal ponto de quando ela chega lá, o pessoal reconheceu Noemi, ficou muito feliz, uau, Noemi voltou, que legal. E a Noemi diz assim, ninguém aqui mais me chama de Noemi, não. O meu nome agora é Mara. E isso é interessante, porque naquele contexto o nome tinha um significado. E Noemi significa doce e agradável. Mas como ela está amargurada, como ela está sentida por tudo que lhe aconteceu, ela pede que as pessoas comecem a chamá-la de Mara, que significa amarga. Então eu não quero mais esse negócio de ninguém me chamando de doce, não. Agora vocês vão me chamar de amarga, de Mara. E a gente percebe que Ruth não permite que isso aconteça também no seu coração. E Ruth, então, decide correr riscos inclusive com a sua vida, e ela correu atrás de fazer o que lhe era possível. Ela foi colher espigas que caíam no caminho. Isso é uma prática, irmãos, muito interessante, porque ela foi fazer o que era possível a uma viúva. Bom, não havia muitas maneiras de ganhar a vida naquele tempo. Os homens eram o arrimo da casa, eram os responsáveis pelo grande sustento da casa. E quando o marido falecia, as mulheres ficavam com muita dificuldade. E o que uma viúva fazia muitas vezes é algo que, na própria lei de Deus, Deus resguardou os órfãos, as viúvas e os estrangeiros de alguma forma para que eles não passassem fome. É o que é chamado de respigar. O que é o respigar? Bom, a Ruth, por exemplo, ela foi atrás dos ceifeiros. Deus havia colocado um limite para os fazendeiros. Isto é, tudo aquilo que caísse de suas plantações, eles não poderiam pegar. Então, por exemplo, tem um funcionário lá e ele estava pegando lá as espigas. Aí ele pegou a espiga, na hora que ele foi colocar no cesto, caiu no chão. O funcionário não podia ir lá pegar aquela espiga e pôr dentro do cesto. Aquela espiga que caiu no chão, ela ficava para trás para que um órfão, uma viúva, um estrangeiro pudessem pegar e se alimentar. Os fazendeiros também não podiam fazer a colheita dos cantos da plantação. Os cantos da plantação também ficavam para esse povo mais pobre, né, que estava mais ali à margem da sociedade. E também, se alguém esquecesse um feixe para trás, também não podia pegar. Eu cheguei lá em casa e falei, nossa, esqueci aquele negócio para trás. Não, deixa lá, porque aquilo também vai ficar de mantimento e de provisão para essas pessoas. Isso você vai encontrar lá em Levítico e Deuteronômio, todas essas leis. Então a Ruth saiu para fazer o que lhe era possível. Ela começou a colher as espigas atrás dos ceifeiros e por uma providência divina, ela entrou nos campos de Boaz. O Boaz era parente de Elimeleque,
o marido falecido de Noemi. Gente, vai vendo aonde essa história vai dar. Essa história é impressionante. E o Boaz, ele se impressiona com o tanto que Ruth trabalhava. Ele começou a observar ela naquele respigar, né, de ir ali atrás dos ceifeiros. E ele fica encantado com aquilo, ele pergunta quem é aquela moça, e ele começa então a facilitar um monte de coisa para Ruth, que você pode ler depois aí na sua casa. E sabe o que Ruth está nos ensinando, irmãos? Que no que depender de nós, nós precisamos fazer a nossa parte e correr atrás. É claro que a vida não é tão simples assim, e tem coisas que não dependem só de nós. Mas é verdade também que tem muitas coisas que nós podemos fazer e às vezes nós ficamos esperando uma intervenção divina. Por exemplo, faça uma ligação para alguém que já te ajudou. Tenha essa humildade de recorrer a pessoas que você já ajudou e que talvez agora podem te ajudar. Avise o seu networking, avise as pessoas ali que estão à sua volta das suas necessidades, da sua abertura para o trabalho, se de repente você está desempregado. Aplica isso no seu casamento, avisa alguém que pode te ajudar, que seu casamento não está bem, peça ajuda, peça aconselhamento pastoral, por exemplo. Alguém já disse, meus irmãos, que quem não é visto não é lembrado. Aproveita esse tempo e estude. Irmãos, é tempo de nós sabermos aonde nós vamos gastar as nossas energias. Então, por exemplo, talvez para você que está desempregado, ansioso, preocupado, quando eu vou voltar a trabalhar, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Pega esse esforço, pega essa preocupação e joga num curso. Pastor, eu estou desempregado, desempregada. Irmãos, o que está tendo de curso bom e online não está escrito. Grandes organizações, grandes fundações estão disponibilizando cursos excelentes, online e gratuitos. Então, no que depender de você, faça a sua parte, se prepare para que quando as coisas derem uma melhorada, você está pronto, você se atualizou. Já pensou que numa entrevista de trabalho alguém pode te perguntar assim, o que você fez durante a quarentena? O que eu fiz? Eu corri atrás. Eu fiz curso, eu me preparei, eu me atualizei, eu estou prontíssimo para essa vaga de trabalho. Gente, eu estou achando que se der errado aqui na minha vida, eu vou virar esse pessoal do RH aí. Gostou da minha dica para você? Então, meus irmãos, nós precisamos nesse tempo ser criativos, sermos criativos, né? Nós precisamos nesse tempo ser flexíveis e fazer o que é possível. Quer ver um negócio legal que eu estou vendo as pessoas fazerem? Eu achei muito criativo e muito interessante. Tem gente que está vendendo voucher. Por exemplo, a pessoa vende um produto, ela está vendendo aquele produto, aquele serviço um pouco mais barato, a pessoa compra o voucher agora, mas ela só vai poder usar depois da quarentena. O que vai acontecer? Se essa pessoa conseguir vender bem, quando passar esse período de quarentena, ela vai ter os clientes que compraram com desconto antes, mais o pessoal que vai chegar depois. O que é isso? Isso é flexibilidade, isso é reinventar para que quando passar esse tempo, as coisas melhorem. Então, no que depender de você, corra atrás. Veja vídeos, leia livros, como que você pode ser criativo, como que você pode se reinventar nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, a gente aprende isso aí, certamente, com Ruth, que foi fazer o que lhe era possível naquele momento. Só mais um conselho, hein? Tá bom, não tá? Para essa noite? Quinto conselho, se você quiser reconstruir qualquer área da sua vida, creia que Deus tem o controle da história. Capítulo 4, hein? Já fui lá para o capítulo 4. E agora, versículos 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth. Gente, o Boaz casou-se com Ruth. E ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor
do que 7 filhos. Ei, gente, que nora, hein? Versículo 16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebravam o seu nome e lhe disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, no capítulo 3 e 4, a história dá uma reviravolta impressionante. É de chorar, é de se emocionar. O que eles descobriram? Eles descobriram que Boaz poderia ser o resgatador daquela família. Lembra que eu te falei que Boaz era parente de Elimeleque? Ou seja, ele podia resgatar a história dessa família. Ele poderia ser o resgatador, ou seja, ele poderia continuar a descendência de Ruth e, como consequência, continuar a descendência de Noemi. O que era um resgatador? Bom, um resgatador era responsável por pelo menos 2 coisas. Primeiro, evitar a alienação das terras que faziam parte da herança familiar. E segundo, ele poderia suscitar filhos para dar continuidade ao nome de um parente que viesse a morrer sem deixar filhos, casando-se com aquela viúva. Então, se você ler na sua casa, aí você vai ver que tinha um parente que tinha o direito de ser o resgatador antes de Boaz, mas ele não quis. E aí no capítulo 4, a história termina de uma forma linda e emocionante, porque Boaz aceitou ser o resgatador, ele casa-se com Ruth e eles têm um filho. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Isso aí é um consolo para o seu coração nessa noite, viu? Deus tem o controle da história. A crise não dura para sempre. A vida não é feita só de turbulências, a vida não é feita só de dias difíceis. Depois da tempestade vem a bonança, depois do choro vem a alegria, e depois da dor vem o refrigério. Depois de anos de tristeza, uma porta se abre para Ruth e para Noemi, e um novo futuro se descortina bem de frente dos seus olhos. Deus não apenas preparou um marido para Ruth, um marido gente boa demais. Eu ia fazer uma piada aqui que é gente boas, mas eu sei que você não vai rir muito não, mas eu inventei aqui agora, viu? Não estava nem aqui no meu esboço não. Mas Deus deu para ela um marido gente boa demais. Mas não foi bom só para Ruth não. Deus não só apenas deu um lar a Ruth, mas um lar feliz. Deus não apenas fez dela uma mulher rica, mas a mãe de Obed. E, gente, você sabe quem é Obed? É só a gente olhar aí para o finalzinho do livro de Ruth, tem uma genealogia lá. Diz assim, ó: Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou, quem sabe? Davi. É isso mesmo, é isso mesmo. Deus usou Ruth para ser a avó do grande rei Davi. Vale lembrar que Davi é da genealogia de Jesus e Esther é citada na genealogia de Jesus, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Uma história, irmãos, que tinha tudo para terminar de uma maneira trágica. Uma mulher sem descendência, sem continuidade de história, uma eterna pedinte, amarga, azeda, termina com o cuidado de Deus. O livro começa com mortes de Elimeleque, morte dos seus filhos, mas o livro termina com vida, porque Deus tem o controle da história. Um bebê nasce e traz a esperança para aquela família. Sabe o que a gente descobre no livro de Ruth? Que não tem a ver com Ruth, não tem a ver com Noemi, não tem a ver com Boaz, tem a ver com Deus. Deus é o principal ator desta história. Creia, meu irmão, que Deus está no controle da história. Descanse no cuidado de Deus. Que seu coração aflito, preocupado, o que vai ser do meu futuro? Descanse na providência de Deus. Você quer reconstruir? Quer ou não quer? Amém? Se você quiser reconstruir, cuidado com decisões precipitadas. Peça a Deus muita sabedoria, para que você tome as decisões certas no momento certo. Procure pessoas, procure ajuda.
Se você quiser reconstruir, não se isole. Não fique sozinho, sozinha. Peça a ajuda de outras pessoas. Se você quiser reconstruir, lembre-se de quem te ajudou. Ei, essa semana, hein? Procurar alguém que já te ajudou, saber como é que essa pessoa está e se você pode abençoá-la de alguma forma. No que depender de você, corra atrás. Vamos levantar, gente. Vamos sacudir essa poeira. Vamos correr atrás e vamos fazer aquilo que nós podemos fazer nesse momento. E no que depender de você, confie que Deus está no controle da história. Confie que nada foge do seu controle. Descanse na providência de Deus. Que Deus te abençoe em sua reconstrução, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse foi mais um Adorando em Casa. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, da sua família. Lembrar você de tirar uma foto e marcar o nosso Instagram, que é @IBCPalmeiras. E também te pedir que se inscreva no nosso canal, assim você sempre vai receber quando a gente tiver mais algum culto, alguma coisa que a gente vai postar aqui no canal, comentar o nosso vídeo, dizer aquilo que Deus falou no seu coração. Esses feedbacks são sempre muito importantes para nós. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez para mais uma mensagem da nossa série, que é sobre recomeçar, reconstruir. Eu espero você e a sua família. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.